cheirosinho, perfume do porco, mas quando solta, ele vê uma lama, ele já vai para a lama. Por quê? A natureza do porco não mudou, não converteu a natureza dele, ele continua sendo porco. Por isso o Eterno precisa converter a nossa natureza maligna, ele precisa nos transformar em justos, tirando de nós o pecado. Por isso, irmãos, é que é tão lindo isso. E Yeshua vem para mudar o nosso caráter. E como é que isso acontece, Rabino? Quando eu vou fazer bênção, eu sigo passo a passo e vejo o Eterno arrancando o pecado de mim. Cada um de nós tem um negócio que incomoda. Cada um de nós tem um negocinho. Tem gente que não pode ver dinheiro. A mão coça com dinheiro. Tem gente que já não pode olhar para determinada coisa. Peca. E a gente sabe, irmãos, que nós estamos num mundo que é muito sério isso. A gente sabe que o pecado vem de formas muito sutis. E assim, ó, antigamente era assim. O homem olhava para a mulher e o pessoal dizia assim, não, mas a primeira olhada não tem problema. Depende de como olhou. Se a mulher passou, o cara está assim. Pegou, já era. Ele não olhou, ele acompanhou o cortejo, desejou todo o produto que estava passando ali. Hoje em dia, está assim ainda? Tá, mas hoje em dia nós temos outro ingrediente. Não é só o homem que faz isso, a mulher faz isso também, porque está faltando homem no mercado. Os irmãos sabem, né? Homem é objeto em extinção, é uma raça em extinção. E homem de verdade ainda piorou. Porque tem homem e homem, sabe? Tem homem de verdade mesmo, que são aqueles assim que você fala assim, puxa vida, isso é homem mesmo. E mulher fica maluca com isso. Então hoje em dia, até a mulher fica olhando, passa na rua, a mulher fica assim, ai, eu queria que esse gatão fizesse miau miau comigo no meu telhado. Sério, irmãos? Então o Eterno precisa arrancar isso dentro da gente. Vocês estão rindo, mas é verdade. A gente anda com ele, a gente vê como é que é. Você faz de trouxa para viver. A gente sabe, a gente tem que evitar as coisas. Então, você olha, aí você faz de conta que não vem, vai embora no metrô, no ônibus, você vai embora, não está nem aí, você não viu nada, não enxergou nada, faz de conta que não aconteceu nada. Ou então, você abaixa a cabeça, pega a Bíblia e vai ler. Aí quando eles veem que você é crente, né? Fica melhor assim. Mas é sério, irmãos. Tem gente que não pode com outras coisas, entendeu? Tem gente que precisa ser liberta disso. Tem gente que tem um problema com língua. Não é que fala de menos, é que fala demais. Tem gente que quando morrer, o corpo vai numa caixinha de fósforo e a língua vai ser transportada numa carreta. Por quê? Porque a pessoa tem problema com isso. Então, pensa, é aquele momento que a gente fala assim, pai, tem aquele negócio que me incomoda e que eu preciso que o Senhor arranque de mim. Tem gente que tem problema com orgulho, com arrogância. Tem gente que tem problema com dinheiro. Então tudo precisa ser equalizado. A cada ano o Espírito Santo dá uma oportunidade de uma área da nossa vida ser tratada. Porque a gente sabe que quanto mais nós somos tratados, mais próximos nós estamos do Espírito Santo, do Eterno de Yeshua. Então em Pessa é esse momento, e o Eterno deu para Israel a oportunidade disso acontecer, entendeu? Dele poder tratar o povo de Israel nisso aí, e consequentemente as nossas vidas também. Alguma pergunta, irmãos? Alguém não entendeu alguma coisa até agora? Então, veja que nós temos uma grande chance de termos a nossa vida trabalhada pelo Espírito Santo e transformada em todo esse tempo. Aí,
no verso 12, no capítulo 12, o verso 12 e verso 13, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos agora. Primeiro, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Eterno. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Eu preciso destacar algumas coisas aqui, tá? Os irmãos viram alguma coisa diferente desse texto ou não? Ninguém viu nada? Não, né? Tem uma batalha espiritual aqui. Os irmãos não viram? Não? Então vou mostrar para os irmãos aqui. O Eterno diz assim: primeiro, naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Então, mostra o seguinte: o Eterno iria liberar alguém para poder estar passando sobre a terra do Egito e matando os primogênitos. Só que ele não ia fazer só isso, isso é nível físico. Ia acontecer um milagre? Ia. O Discovery diz que teve um vírus que pegou e atingiu as pessoas, elas morreram. Eu falei assim: nossa, que vírus inteligente! Esse vírus é chique demais. Esse vírus conseguiu só encontrar os primogênitos. Eita, vírus porreta! Veja só onde chega a criatividade do homem para dizer que o Eterno errou. Aí, irmãos, teve um outro detalhe que aconteceu. Não só no nível físico houve juízo, aí tem o nível espiritual. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Eterno. Todos os principados e potestades e demônios do Egito nesse dia foram julgados. O que acontece depois? O que acontece depois disso aqui? O povo de Israel vai embora. Isso significa que quando aconteceu o juízo nos céus, houve libertação na terra. Gente, não sei se vocês entenderam ou não. Vou tentar explicar diferente. Existiam demônios segurando o povo de Israel e segurando alguns egípcios para que eles não alcançassem a redenção. Quando o Eterno passou naquela noite, ele julgou os primogênitos, matou, mas os deuses, os demônios, os principados e potestades que comandavam o Egito foram julgados e foram impedidos de continuar segurando as pessoas. Quando eles foram julgados, as pessoas puderam ser libertas. Então, toda vez que nós fazemos uma festa de Pêssar, existem conversões que acontecem após a festa. Por quê? Porque as pessoas da nossa família, na nossa comunidade, elas estão propensas a receberem esta libertação. Você entendeu isso? Então, acontece a nível físico, mas antes disso acontece a nível espiritual. O Eterno manda matar os primogênitos, que já tinha sido profetizado que ele mataria, mas quando os principados e potestades são julgados, os demônios que estão atuando aqui embaixo não podem mais continuar a sua ação. É uma cadeia, bateu em cima, tem um reflexo embaixo, bateu nos líderes, quem está embaixo não pode continuar agindo. Então, o que ocorreu? O povo de Israel pôde sair da terra do Egito, e segundo a tradição, nunca ninguém tinha escapado do Egito. O dia que escapou foram 2,5 milhões. Nunca tinha saído ninguém. O dia que sai são 2,5 milhões. Inclusive, existe uma tradição dizendo que nas saídas das cidades do Egito,
haviam portais e haviam leões nesses portais. E, inclusive, quando uma pessoa tentava escapar, não passasse, ela tentava escapar, esses seres rugiam e impediam as pessoas de escaparem. Então, o embate espiritual, a guerra espiritual aconteceu num nível tão alto que esses demônios foram realmente julgados de tal forma que o povo de Israel saiu sem ser impedido de forma alguma. Até alguns egípcios vão sair com eles. Depois a gente vai mostrar isso no texto para você. Mas para você ver o tamanho da batalha espiritual que acontece em Pêssar. Cada festa, irmãos, carrega uma unção. E a festa de Pêssar, ela não só carrega uma unção de libertação, como também de cura. Você vai perceber que a partir desse momento aqui, não vai haver nenhum relato de alguém doente durante a peregrinação no deserto. Isso significa que todos eles, antes de sair do Egito, foram curados. Ah, mas a gente vai ver o caso de leproso e tal. Sim, mas isso aconteceu não porque eles saíram com lepra, mas porque eles foram desobedientes já no próprio deserto. Os irmãos entenderam isso? Então o que vai acontecer não vai acontecer porque eles saíram do Egito assim, mas porque lá no deserto houve um processo de desobediência que determinou que aquilo viesse a acontecer com eles. Então, quando eles saem do Egito, eles vão sair já todos curados. Ok? Então aqui o processo de libertação é muito intenso e acontece num nível muito alto no reino do Espírito. Uma outra coisa é que o Senhor diz assim: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Então, uma coisa interessante que tem aqui, irmãos, é que o sangue, ele é um sinal. O que o sangue mostra para a gente? Alguém morreu no meu lugar, para que eu pudesse escapar da morte. Por isso, a Bíblia fala que o sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado. Nós carregamos a marca do sangue sobre nós. E isso significa o que, irmãos? Significa que a praga não pode nos tocar. Um justo, ele só morre quando o Eterno permite que a morte o alcance. E outra coisa, ele não vai morrer, ele vai passar dessa dimensão para uma outra vida. Ele não morre. Segundo a tradição judaica, o justo, quando morre, passa a viver eternamente. Mas o ímpio, mesmo vivo, está morto. Presta atenção como é que a Bíblia considera esse tipo de situação. Por isso aqui é muito interessante também a gente perceber que a palavra sangue em hebraico é dam, tá? São duas letras em hebraico. Só que quando você coloca uma terceira letra, que é a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, nós temos o nome Adão. Então, o sangue, quando você coloca o Eterno nele, ele se transforma no ser humano, porque a letra Aleph simboliza o Eterno. Então, quando você coloca o Eterno naquele sangue, então ele se transforma na coroa da criação do Todo-Poderoso. Então, o homem, ele tem que ter o quê para se transformar na coroa da criação? Tem que ter o Eterno. Não adianta só ter sangue. Ah, mas o fulano lá, ele não é precioso. Mas ele ainda não faz parte da família, porque ele precisa ter o Eterno dentro dele. Ele precisa, a fagulha do Criador que está dentro dele, precisa se reconectar ao Criador através de Yeshua. A conexão está onde? Em Yeshua. Por isso a gente precisa tanto compreender esses princípios. O sangue, ele é vida, irmãos, e ele não pode ser consumido. Por quê? Porque o sangue, ele fala da minha conexão com o Eterno. E o sangue, quando ele é derramado, ele está ligado à redenção.
Por isso a pessoa não pode tomar sangue, ela não pode comer nada que contenha sangue. Por isso, na hora de fazer a carne, tá? Uma dica para as mulheres: cacherizem a carne, tirem todo o sangue da carne. Mas como é que eu faço isso, Rabino? Pega uma bacia, coloca água, coloca um pouco de sal nela e deixa a carne lá dentro. Você vê que daqui a pouco o sal vai drenar o sangue excessivo da carne. Você vai tirar a carne e você vai poder fazer a carne. Tem gente que me pergunta assim: mas Rabino, a carne não vai ter gosto, né? Eu falo: se você não colocar tempero, não. Mesmo a carne com o sangue, ela não tem gosto se você não colocar tempero. Não é sangue que dá gosto para a carne, é tempero. Eu não sou cozinheiro e vocês são cozinheiras, vocês sabem disso. Eu estou falando uma coisa que vocês já sabem. Rabino, então o fígado e o coração não se pode comer? Você pode cacheirizar. Você pode cacheirizar, exatamente. Ok? Você pode. Porque eles são ricos em proteínas e vitaminas. Você pode sim, mas você primeiro tira o sangue excessivo deles. Tá? É simples, irmão. Você vai saber se uma carne se o animal foi morto da maneira certa ou não. De uma forma muito simples. Você pega, compra a carne, coloca ela num prato e deixa ela durante 5 ou 10 minutos na pia. Você vai ver que daqui a pouco o prato está cheio de sangue. Isso significa que o animal foi morto da maneira incorreta. Ele sentiu dor ao morrer. E quando o animal sente dor, ou qualquer um de nós, quando a gente vai sentir dor, o coração começa a bombear e irrigar aquela área com sangue, como uma proteção. O animal faz a mesma coisa. Então, quando o animal sentiu dor, o coração dele começou a bombear e encheu de sangue. E aí, na hora da carne poder ser separada e preparada, aí a gente vai ver o reflexo disso lá na frente, na hora do cozimento da carne. Então é fácil, irmãos, é só cacheirizar e não tem problema. Você pode comer carne, tá? Não tem nada na Bíblia dizendo que você tem que ser vegetariano. Pelo contrário, o Beit HaMikdash, o templo, era uma churrascaria a céu aberto, tá? Se participava do sacrifício de carne, o judeu também comia parte desse sacrifício. Então, você pode comer carne? Pode, mas desde que ela seja uma carne sadia para você poder comer, viu? Porque todas as proteínas e vitaminas estão ali, mas as enfermidades também estão na carne, elas estão no sangue. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso. Qual que é a sua pergunta? Então, no caso de fazer o churrasco, não precisa cacheirizar? Ele não precisa, mas se você fizer isso, fica melhor ainda. Fica melhor ainda, tá? Porque dependendo da espessura que a carne for cortada, às vezes você não consegue que ela asse por inteiro. E a pessoa, às vezes, quando corta, você vê que ainda tem sangue no meio. Então, bom seria se a gente pudesse fazer isso. Nem sempre dá para fazer, a gente sabe, né? Nem sempre dá tempo de fazer tudo isso. Mas bom seria se a carne pudesse ser cacheirizada, ou então se para ser cortada para o churrasco, ela fosse cortada numa espessura menor, para que o fogo pudesse então fazer um trabalho com a carne. Ok? Alguma outra pergunta, irmãos? Isso é tranquilo, viu? Isso dá para a gente fazer tranquilamente. E o dia que você quiser fazer churrasco, convide os irmãos para ir no churrasco. Não, vamos fazer a diferença, irmãos. A gente não pode comer sangue. A gente pode doar sangue? Pode. Por quê? Porque o sangue aí está ligado à manutenção da vida. Nós vamos estar salvando uma vida com o nosso sangue. Então, pode fazer isso? Pode. No judaísmo a gente faz isso? Faz. Tá? Porque a vida está em primeiro lugar. Não pode ingerir o sangue, mas pode doar? Pode, inclusive deve, tá? Isso é um ato de amor para com as pessoas. Inclusive o seguinte, se você quiser doar os seus órgãos, também pode, tá? Eu falo lá em casa que a hora que eu morrer, o que prestar eu quero que doe. Eu quero que doe mesmo. Eu espero que alguma coisa preste, né? Em nome de Jesus, para poder doar. Que dê tempo de doar alguma coisa.
mas eu gostaria que os meus órgãos fossem doados, porque eu acredito que eu carrego uma unção dentro de mim, e se uma outra pessoa receber o meu coração, ela pode receber Yeshua, ela pode ir para a eternidade. Eu creio que eu posso salvar a vida ainda de algumas pessoas, mesmo depois de morto. Então eu acredito nisso, irmãos. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Mais alguma dúvida, irmãos? Se os ossos de Eliseu sobreviveram ao osso, quanto mais nós. Então, né? Imagina que bênção. Os ossos de Eliseu ressuscitaram uma pessoa. A unção ainda estava nos ossos dele. Olha que tremendo isso, irmão. Por isso eu digo o seguinte: entende o que você carrega. Você carrega uma unção sobre a sua vida. Quando alguém tiver com um problema, chega, põe a mão e abençoa. Chega lá na pessoa, vai lá, põe a mão e fala assim: eu te abençoo em nome de Yeshua. Põe a mão, porque você carrega uma unção sobre a tua vida, irmão. Entendeu? Faça isso. Eles agora estão ali para celebrar a peça, para poder celebrar a libertação. Eu e você já fomos libertos pelo sangue de Yeshua, e nós carregamos algo em nós. Se um morto, o corpo de um morto tem unção, imagina um vivo. Me ajuda, né? Por favor. Alguma outra pergunta? Então tá, então. Vamos lá. E não haverá entre vós praga. A palavra praga, ela significa golpe, praga, pancada. E essa palavra em hebraico, ela denota um golpe, em geral aplicado pelo Eterno de forma fatal ou calamitosa. Ou seja, quando foi usado esse texto para falar do sangue, o Eterno disse que a praga que viria sobre os egípcios não alcançaria os judeus, os israelitas. Isso é uma coisa muito bacana. Sabe por quê, irmãos? Mostra o seguinte: que aquele golpe desferido pelo Eterno não vai nos atingir, porque nós carregamos sobre nós a marca do sangue. Então isso é muito legal a gente perceber isso aqui em hebraico. E a gente vê também o seguinte, lá no 14: e este dia vos será por memorial, celebrá-los-ei por festa ao Eterno, através das vossas gerações o celebrareis por estatuto. Pesach acaba quando? Por que será que alguém deixou de celebrar Pesach? Porque acharam que podiam trocar as festas bíblicas por outras. Aí colocaram uma Páscoa com coelhinho de chocolate. Coelhinho que bota ovo, ele já sai embaladinho com fritinha. Eita, coelho poderoso. Dependendo do tamanho do ovo também, você vai olhar para o coelho e vai dizer assim: que coelho, hein? Porque tem uns ovos grandes, né? Imagina o tamanho do coelho. Você imagina um coelho pequenininho soltar um ovo desse? Não tem nem jeito, né? É sério, e eu vou pedir até um favor para os irmãos: não comam esses ovos desses coelhinhos e não deem para ninguém, porque eles estão ligados a uma maldição, velho. Não faça isso, não deixe para ninguém, irmãos, porque eles são consagrados a demônios. Eles querem trocar a redenção por ovo de chocolate, por coelhinho de chocolate. Ou seja, nós temos que comer a carne e o pão sem fermento e ervas. E o que o diabo pensa? Não é tempo de erva mata, não é tempo de coisa. Oh, meu pai, querendo inverter a palavra do Eterno. Você entendeu o golpe que Satanás está dando? E as pessoas estão achando isso lindo, ainda acham isso lindo. Mas não pode, irmãos, porque o Eterno, ele deu isso aqui como um estatuto perpétuo. Ou seja, vocês nunca mais vão deixar de celebrar isso, para que quando chegar na época de Pesach, vocês se lembram que vocês foram escravos um dia, mas eu, o Senhor, vos libertei para viver uma nova vida. Então Pesach é o retrato disso, irmãos. Quando a gente celebra Pesach, a gente olha para trás e fala assim: um dia Satanás me escravizou, um dia Satanás pisoteou, fez comigo o que ele quis, ele me levou para onde ele queria, mas hoje eu sou livre para poder servir ao Eterno. Eu fui escravo, ouvi a voz dos demônios, mas hoje sou livre e sirvo ao Senhor. Então isso é algo inominável, é impagável, não tem dinheiro que pague eu e você podemos ser livres e fazermos o que nós quisermos.
Por isso, irmãos, a gente tem que valorizar muito a festa e fazer a festa. E na época da festa tem que ser com alegria, irmãos. É festa. É festa, tá? Entendeu? Aí tem que ter alegria. Entendeu? Nós temos que ter e vamos fazer as festas aqui esse ano com muita Alegria. Você pode esperar. Entendeu? Pode esperar que nós já estamos aí separando os negócios dos irmãos. Já temos uns musiquinhos que nós já estamos separando para a primeira festa, que é Purim. E nós vamos dançar aqui. As cadeiras vão sair voando. E nós vamos dançar aqui muito em nome de Yeshua. Além de fazermos o nosso banquete de Esther, né? Se prepare, essas são cenas dos próximos capítulos. Não dá para contar agora, porque será daqui a 2 meses. Nós estaremos fazendo uma grande festa ao Senhor em nome de Yeshua HaMashiach. Um detalhado, o povo nem receba, porque muitos recebem falando de colocar ali, passou a data e a hora para tudo certo. Não recebe não. Uma coisa que a gente faz, irmãos, por exemplo, na minha família, os meus amigos, todo mundo sabe que eu sou judeu, todo mundo sabe que eu não como isso, tanto que quando eu viajo, às vezes vou para uma igreja que não me conhece, a primeira pergunta que o pastor faz é a seguinte: o que você come? Aí eu falo para ele, vou te dizer o que eu não como, fica mais fácil, o resto eu como. Então eu dou para ele as coisas que eu não como, e aí ele já me prepara o cardápio. E quando a gente vai sair, a gente às vezes vai para almoçar fora no restaurante, quando me traz o cardápio, a pessoa fala assim: o senhor aceita, às vezes, a gente vai às vezes com rodízio, né? O senhor aceita a carne? Eu falei: aceito, mas não me traz nada de porco, não passa com porco aqui, por favor. E o pessoal respeita a gente, sabe? Então é melhor a gente fazer isso, a gente evitar. Não receba nada nessa época. Ah, pessoal, eu quero te dar um ovo de Páscoa. Não, me dá um dinheiro, é melhor. Dá um dinheiro que eu compro outra coisa. Entendeu? Ao invés de você comprar um ovo, e eu vou te falar uma coisa, nessa época a inflação do ovo é terrível. O ovo de meio quilo eu nem sei quanto custa. Não sei se os irmãos estão a parte do preço, eu nem sei. Eu só sei que se você comprar meio quilo de chocolate, sai umas 10 vezes mais barato do que comprar o tal do ovo. Que horror, né? Então, por favor, deixe as pessoas cientes disso. Na onde você trabalha, fala assim: ó, eu não celebro essas festas. Ponto. Entendeu? O patrão aí vai falar assim: eu vou dar ovo para todo mundo. Me dá minha parte em dinheiro, dá minha parte diferente, faz outra coisa comigo, compra um presente para mim, mas não faz essas coisas comigo. Eu vou ter que jogar fora. E é essa a realidade. É melhor a gente pegar e jogar fora, irmãos. Não recebe esse tipo de coisa. Por exemplo, teve agora o Natal. O pessoal correu para dar presente. A gente não. Nós vamos dar presente agora em Purim. Alô? Meu pai, que animação que você está de dar presente para o irmão, hein? Eu quero ver quem vai me tirar, como é que você vai fazer. Se você vai estar animado desse jeito para me dar presente, porque eu vou ficar animado para dar seu presente, viu? Coisa abençoada. Amém, querido? Amém. Ô louco! Aleluia! Então, vamos tomar cuidado, vamos vigiar, irmãos, para a gente não cair no pecado, porque como eu disse, o diabo não pega coisa grande, ele vem com coisa pequenininha e ele começa a enredar a gente em coisa pequena. Então, vamos vigiar nas coisas pequenas, porque na grande é fácil, na grande você enxerga e você fala assim: estou caindo fora disso aqui, mas nas pequenas às vezes a gente não consegue vigiar tão bem. Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos, para mim poder encerrar, tá? O texto de Bessa diz: porque o Eterno passará para ferir os egípcios, e ao ver um sangue na verga da porta e nos umbrais, o Eterno passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. É o verso 23 que eu estou lendo, tá? Uma coisa importante, a palavra aí umbrais em hebraico é mezuzot, tá? E os irmãos sabem que a gente tem uma caixinha chamada mezuzá que a gente coloca no umbral da nossa porta de casa.
O que a mezuzá representa? Ela está ligada a esse sangue que foi colocado em Pêssah para proteger os judeus. Então, quem tem uma mezuzá em casa sabe que aquela mezuzá significa que o Eterno está guardando aquela casa. Você entendeu isso? É um símbolo que tem esse significado. E na mezuzá, via de regra, tem a letra Shin, que ela parece um tridentezinho assim, tá? Essa letra é a primeira letra do nome Shaddai, tá? Que Shaddai é um acróstico em hebraico que está ligado a Shomer Daltot Israel. Acabou no fim. Então, Shomer Daltot Israel significa o guardador das portas de Israel. Isso significa que aquele que guarda Israel está guardando a sua casa. Ok? Então isso é uma coisa muito tremenda, porque ali o destruidor não vai poder tocar, ninguém vai poder entrar na sua casa se não for autorizado pelo Todo-Poderoso, porque aquela porta da sua casa está sendo guardada pelo Eterno. Por isso, a simbologia que nós temos, ela é uma simbologia muito tremenda, ligada à palavra do Eterno. Então, a mezuzá é um símbolo bíblico, está aqui em Êxodo. A mezuzá fala para a gente dessa proteção da guarda do Eterno sobre a nossa casa. Rabino, eu posso ter uma mezuzá em casa? Pode. Eu diria até diferente. Deve. Tá? Você deve ter uma mezuzá na sua casa. Quando você comprar a mezuzá, ela vai vir com uma oração. Você vai poder orar. Você vai colocar ela inclinada na porta da sua casa. Você põe ela inclinadinha assim. Por que ela tem que ser colocada inclinada? Porque isso significa que o casal vai poder se inclinar e vai poder um servir ao outro. Porque se o casal vive em harmonia, toda a casa tem shalom. Por isso, o homem precisa se curvar? Precisa. A mulher precisa se curvar? Precisa. O homem precisa ajudar a mulher? Precisa. A mulher precisa respeitar o homem? Precisa. Não é vergonha nenhuma, irmãos, a gente poder ajudar as nossas esposas. Pelo contrário. É exemplo para os nossos filhos e para as nossas filhas. Entendeu? Lá em casa eu ajudo sempre a minha esposa. Sou profissional em lavar louça. Então, a gente tem que dar exemplo. Tanto que os meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 estão casados, os 2 ajudam as esposas. E o que está namorando já sabe. De vez em quando ele fala assim: pai, deixa eu e a Evelyn lavar a louça. E eles vão lavar a louça. Por quê? Porque ele vê o exemplo dentro de casa. A gente tem que dar exemplo dentro de casa, irmãos. Se nós queremos ter uma família abençoada, nós temos que dar exemplo. Outra coisa, a gente precisa orar junto, marido e... Está claro isso? Marido e mulher precisam orar junto, precisam orar em unidade. Vamos fazer uma lista do que a gente quer, X, Y, Z, e ora junto, e o Eterno vai ouvir a oração de vocês, porque vai haver unidade entre o casal. Quando a gente fala da mezuzá protegendo a casa, nós queremos dizer o seguinte: o Eterno vai estar guardando a nossa vida, e o Eterno vai fazer uma outra coisa, Ele vai guardar a nossa mente, para a gente não se desviar para o lado do maligno. Porque o diabo vai tentar desfazer a família de todo jeito. E é com coisa pequena que ele começa. Aí o marido falou alguma coisa, a mulher não gostou. Ficou uma semana sem falar com o marido. Ô meu pai, não faz isso não, irmã. Tem centenas de mulheres querendo conversar com o seu marido. Não faz isso não. Não seja infantil. Isso é coisa de adolescente. Não de mulher casada. Isso é sério, irmãos. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu preciso terminar falando isso. A gente precisa parar de ser adolescente, de ser adulto no relacionamento conjugal. Por que o povo de Israel aqui alcançou a redenção? Porque as famílias oravam juntas,
O pai chamava a mãe, chamava os filhos e oravam juntos. E quando foi fazer peça, a família fez junto. E alcançaram a redenção juntos. Ninguém das casas dos judeus pereceu. Então, homem, trate bem a sua esposa, ame a sua esposa. Mulher, cuida do seu marido, cuida dele. Cuida, porque é uma raça em extinção e tem mais 50 mulheres querendo seu marido. Homem de Deus, crente, trabalhador, quem que não vai querer? Qualquer trouxa que não vai querer, qualquer uma quer. Então cuide do seu marido em nome de Yeshua, para que as coisas possam continuar bem. Elas já estão bem na sua casa, vão continuar bem em nome de Yeshua. Amém? Amém. Perguntas, porque agora eu tenho que acabar. Já que não há nenhuma pergunta, uma pergunta, o professor da igreja fizeram uma pergunta na semana passada, porque o judeu estava escrito no Velho Testamento, que quando Yeshua morreu, ele deixou o Velho Testamento e escreveu o Novo Testamento. E fizeram a pergunta porque o judeu vive, eles pregam muito o Velho Testamento e o Novo Testamento deixa para depois. querida, o detalhe é o seguinte: se você pegar o judaísmo, o judeu na realidade está esperando o Messias, entendeu? Então não é que ele vive o velho, é que ele não tem acesso ao novo, entendeu? Por quê? Porque o Senhor, se você pegar Romanos 11, a Bíblia diz que o Eterno endureceu em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Os judeus estão adormecidos pelo Eterno, para que vocês possam ter salvação. Porque se eles tivessem recebido o Messias, nós não estaríamos aqui hoje, não existiria igreja. Ainda bem que o Eterno fez isso com o judeu, para que a igreja pudesse vir à existência e muita gente pudesse ser salva, porque se não fosse assim, não haveria salvação para os outros, entendeu? Esse é o detalhe. Então ele vive aquilo que ele tem revelação e aquilo que ele tem acesso, porque como o Novo Testamento dizem que foi escrito em grego, e Jesus, né, foi apresentado a eles, e muitas guerras, inclusive a Santa Inquisição, as cruzadas, muitos judeus foram mortos em nome de Jesus. Tem uma barreira histórica contra o Novo Testamento, por isso a gente tem que orar muito por eles e amá-los, porque é por causa desse endurecimento que veio a eles, nós estamos aqui hoje. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Então só dar os avisos, tá? Na quarta-feira nós vamos continuar o nosso estudo aqui sobre a conexão da Torá com a Brit Hadashah. Venham, porque o estudo está sendo uma bênção. E na semana que vem nós vamos estar aqui no Shabat, na sexta-feira, depois do sábado, continuando a porção da Torá. Estaremos estudando aqui em nome de Yeshua. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, deixe aqui, e nós estaremos agora terminando esse nosso bate-papo em nome de Yeshua. Que o Eterno possa estar abençoando a nossa vida. Fique de pé, por gentileza, para nós orarmos agora em nome de Yeshua. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós te pedimos agora, em nome de Yeshua, que o Senhor possa abençoar os teus filhos que aqui estão, com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichonecha, Issa Adonai panavelecha, Veyasev lecha shalom, Beshem Yeshua Mashiach, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua Mashiach. Também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, dizendo: Hesed Hadon Yeshua Mashiach, Ve'avat HaElohim, Ve'etabrot Beruach Kodesh Kulhem. Que a graça do Senhor e Yeshua Messias, o amor do Eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, compente-o dizendo: Shabbat Shalom, toda Rabá. Shabbat Shalom, toda Rabá.